Oi, turma, sou eu de novo. Como prometido, a gente vai falar um pouquinho de estação de características, né? A aula subsequente à aula 10, que é a aula 11. E essa aula vai ficar bem legal mesmo, com a aula que vem depois, que não vou botar hoje, tá? Que é quando a gente começa a falar de detecção de face, detecção de placa de carro, objetos, aí que é mais legalzinho, que vai ficar mais legalzinho. Não vou fazer hoje por quê? Porque eu tô tocando de computador aqui, e o que eu tô usando hoje, ele tá com a webcam com problema. E eu vou precisar da webcam. Tá? Mas eu tô trocando de computador, eu creio que até depois dessa virada de ano aí eu já consigo arrumar tudo no outro, tá certo? Caso contrário, eu coloco a câmera de celular aqui também dá direitinho. Mas vamos tentar esperar um hardware melhor, tá? Então a gente fala um pouquinho hoje de extração de características, tá? É... Algumas que a gente vai falar, são várias, né? Esse aqui é uma área de estudo que constantemente estão aparecendo técnicas novas, né? Vou falar um pouquinho das mais comuns, né? A dimensional, né? A técnica inercial também, a gente vai falar um pouco sobre ela. Aí eu vou um pouquinho de particularidade, né? Detecção de cantos, né? Que é o corner detection, né? Tem dois métodos bem legais, o Shitomase e o Harris Corner Detection. E também, eu estou voltando, não é isso. É template matching, que é um casamento de imagens para você tentar encontrar pontos dentro de uma imagem, né? Você fazendo uma correlação entre várias imagens, né? Um relógio, por exemplo, numa cena. Você pode usar template match se você tiver o relógio que você está procurando, a imagem só dele você pode fazer varredura, né, numa cena inteira, né, e encontrar justamente este bendito relógio. Então, extrair características é uma técnica que reconhecimento de padrões, computacional, deu muito background para ela, cresceu muito, houve muito investimento, não só nos grandes centros, né? Você vê que quem trabalha muito bem com visão computacional é a Índia, inclusive eu acho que esse carinha aqui é um indiano, tá bem parecido, né? E na China também, né? Então, a forma de você classificar um objeto, né? Não estou falando só de reconhecimento facial, de controle populacional, não, tudo, né? Você bota lá uma foto de um celular no Google, naquele Google que você consegue colocar fotozinha lá, aquele app, aquela aplicação que já existe, né? E ele encontrar um igual, que é uma coisa interessante demais, né? Então o que acontece ali? Você extrai a característica da foto que você colocou e ele tenta procurar na base de dados da biblioteca dele, né? Então o grande lance da abstração de características, o cerne aqui é esse, é obter informação que torne possível a classificação de um objeto. Tá? Então, desde quando começou a estudar a extração de características até hoje, né, o mais difícil é isso: é você encontrar as informações seguras e precisas, tá? Mais resumidas possíveis, para não ficar um app, um programa, uma aplicação muito pesada, né? Que torna possível a classificação de um objeto. Né? Então, aí a gente tem várias categorias de informações, né? Aspecto, né? Forma, dimensão, cor, textura, a característica de dimensão, né? Então o próprio aspecto já está ali, né? As inerciais, né? Que aí vai momento, centro de gravidade, essas coisas. E topológicas também. Então, e tem outras, eu botei algumas só aqui, né? Então, por exemplo, nessa figura aqui, né? Aqui a primeira ideia que a gente tem, né? Isso aqui a gente vai fazer no nosso curso na próxima semana. Você fazer uma caixinha que a gente chama de bounding box, tá? Então, para encontrar essa caixinha aqui, tá? Você tem que dizer para o algoritmo, olha, nessa caixinha tem que ter uma estrutura parecida com o olho, assim, na horizontal, essa parecida com o nariz na vertical e mais a boca, tá? Então tem que ter uma, duas, três verticais e uma horizontais, uma na vertical, nessa posição aqui, ó. Então quando ele encontra qualquer coisa parecida com isso, ele faz um bounding box que ali dentro é uma possível face, tá? Tipo, quando você está estudando em casa sozinho, isso aqui, aí lá no escuro aparece um quadrado desse aqui, você pensa, tá, pegou alguma alma, alguma coisa ali, mas o que ele está pegando, na verdade, são estruturas que têm duas horizontais nessa forma, nessa posição, né? Uma estrutura horizontal aqui e uma vertical nesse sentido. Então, se ele pegou ruído nessa forma assim, ele vai entender que é um rosto.
Depois ele vai começar a procurar os pontos, né? Os pontos que ele vai utilizar para fazer a medida. Então, por exemplo, entre o começo e o fim do olho são 2 pontos, né? Aí entre o fim do olho e o começo, o ponto do nariz é outro ponto, tá? Então, esses aqui são pontos biométricos, eu vou dizer assim, né? Que está no rosto de cada pessoa, né? O início e o fim de cada orelha, né? Esse pontinho aqui da nossa orelha, nosso ouvido, né? Então aqui, por exemplo, ele faz, né? Esse mapeamento de pontos aqui. Então, esse mapeamento de pontos desse rapaz aqui, daqui para cá tem uma distância, daqui para cá tem outra distância, então é muito provável que você não encontre uma pessoa que tem o mesmo mapeamento igual dele, tá? Isso aqui, por enquanto, é imagem, mas quando você pega essa medida, vai virar um vetor de números, tá? Então, o que o computador faz? Ele vai fazer esse quadradinho aqui, que é o bounding box, tá? Vai encontrar esses pontos biométricos aqui, tá? E vai tirar uma medida de cada um. A distância entre o começo e o fim do olho é uma. A distância do fim do olho até a ponta da orelha é outra. Ele vai fazer um vetor, nesse caso aqui, essa técnica aqui, tá? E vai guardar na biblioteca desse rapaz aqui. Quando ele for logar em algum lugar que precise, por exemplo, de detecção facial, na hora que ele colocar lá o rosto dele, que aparecer isso aqui, o computador vai procurar na biblioteca um vetor parecido com esse que gerou e vai dizer se ele é aceito ou se ele é negado. Né? Então aqui outra forma também de triangulização, o AFIN e tal. Então a ideia justamente é extrair as características e neste caso aqui, né, é um reconhecimento fácil, né? Mas a ideia é justamente essa, é você conseguir pegar esse rosto, tá? Fazer isso aqui e obter características. Tá? Nesse caso aqui, obter características, né, do cidadão, né? De quem é na verdade. Porque eu estou falando só de medida, não estou falando de cor, não estou falando de bigode. Ó. Ele tem um bigode, ele tem o cabelo cheio, não sei o que, outra característica também. Né? Ele tem a sobrancelha bem cheia também, tem outros que tem a sobrancelha mais fina, então, são outras características. Estou falando desse caso aqui, só dessas medidas biométricas, que tem mais outras. Esses pontos aqui são poucos, né? Vocês vão ver que ainda tem muitos ainda. Aqui, por exemplo, eu posso classificar essa imagem aqui, por exemplo, pela cor dela, tá? Pela média dos pixels, né? Desvio padrão, pela energia que está faltando. Outra medida estatística, entropia, curtose, etc. Então essa imagem aqui, né? Eu posso classificá-la, ou então sei lá, reconhecê-la através da cor, por exemplo, da posição, né? Por aí vai, tem vários, né? Tem várias formas, né? Falando de dimensão, né, a gente pode pensar nas 3 figuras geométricas mais comuns, né? Um quadrado, um círculo e um triângulo, né? Então aqui eu calculo pela área, por exemplo, a área é um pouco errado, né? Porque se essa área aqui não for igual a essa, engordar um pouquinho esse círculo aqui, a área pode ser igual, né? Mas o perímetro pode ser diferente, a quantidade de vértices, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, aqui tem 3, aqui não tem nenhum, né? O perímetro, né, se eu pegar esse comprimento aqui, é diferente desse, então eu também posso usar características de dimensão para extrair características de uma imagem. Né? Então, a partir daí, né, a gente pode, por exemplo, se eu quero extrair características, eu tenho que encontrar os contornos, né, da imagem. Né? Então eu tenho uma função que é a função Find Contours, né, que ela vai justamente pegar a imagem, né, que eu quero extrair o contorno, o modo, né, que eu vou querer, por exemplo, esse aqui é um modo, eu vou já mostrar para você no Python como é que a gente faz isso, e o método de pontos da imagem binária, né, que você vai escolher. Eu botei 2 aqui rapidinho, né, o chain approximate none e o approximate simple, né, e aqui é a saída, né, e depois ele vai pegar justamente a área, né, a saída vai ser justamente quando eu faço o cálculo, né, desse contorno aqui, né. Então ele faz um cálculo baseado justamente na função Find Contour. Né? Então com esse perímetro, vou dizer assim, eu consigo encontrar a área do objeto que eu estou estudando. Tá? Outra função também aqui, né, que a gente vai ver que também, que é essa arc length aqui, que ele também vai ver a questão de contornos abertos e fechados. Tá? A gente vai estudar muito sobre isso aqui também. Eu não lembro se eu coloquei alguma coisa nesse slide aqui, nesses exemplos aqui. Mas vamos já ver, né? Então, características inerciais. Então, eu tenho várias, né?
medidas matemáticas, eu vou dizer assim, inerciais, né? Momento, centro geométrico, formas geométricas, né? Se o objeto sofreu alteração em escala, rotação, translação, são, se não me engano, 14, ou são até mais do que isso, né? Então eu pego uma imagem e coloco um extrator de característica inercial nele, ele vai me dar um vetor com 14 características, né? Que pode diferenciar uma imagem da outra. Né? São medidas diferentes, né? Isso aqui é um exemplo bom de se usar também, né? E aqui tem umas funções. Isso aqui, na verdade, a função cv2.moments retorna 24 medidas, né? Então ela vai me trazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medidas de momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medidas relacionadas ao centro de gravidade. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não contei para ver se tem 24. 10, 7, 7. Medidas de momento normalizado, né? Então ele vai só alterando aqui algum parâmetro x, y, 0, aqui não é 0, 0, né? É x0, y0. Aqui não é 0, 1, x0, y1. Ele vai mudando. Tá? Então aqui ele dá 24 medidas estatísticas, medidas de momento, tá? Que podem diferenciar uma imagem da outra. Eu não lembro se eu fiz exemplo sobre essa daqui, né? Esse aqui sim, né? Outra coisa que é interessante para você detectar características, extrair, é você encontrar as fronteiras da imagem, vou dizer assim, tá? As fronteiras é justamente onde existe transição de frequência abrupta, tá? Então, por exemplo, né? Aqui eu posso identificar que é um plano, né? Aqui não acontece nada no meio aqui. Aqui eu tenho uma borda. Vocês estão vendo que tem uma borda? Ó, um pedaço do quadrado é cinza claro, aqui é preto, né? Então aqui é uma borda. E aqui é um canto, não é? No canto eu consigo ver uma variação mais abrupta ainda de frequência, porque pelos dois lados eu estou tendo uma variação de frequência grande. Então a forma também de você extrair características, extrair formas e tal, é também com detecção de cantos, né? Então o algoritmo Harris Corn Detect, eu não vou falar muito dele aqui, é muito utilizado, né? Então ele vai encontrar canto quando ele tem uma superfície maior aqui, né? O R dele vai ser maior, nesse caso aqui você pode ver que é maior, tá? E ele é utilizado muito mesmo, e ele funciona bastante, inclusive até, eu vou dizer assim, imagem não 3D, mas que a visualização dela seja assim, dessa forma aqui, tá? Então ela consegue encontrar bem direitinho. Outro aí tem a função Corner-Harris, né, que a gente vai já trabalhar sobre ela aqui também, tá bom? Outro também é o Shitomase. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui depois disso. Assim, a Shitomase, tá? Que é um pouco diferente da Head Detection, tá? Eu não vou falar bem da teoria dela aqui, tá bom? Mas ela tem uma performance melhor, a Shitomase. Eu devia ter falado um pouco de teoria, mas eu confesso que eu não encontrei aqui nos meus guardados. Mas eu tenho uma teoria bem interessante dela. Mas quando sair minha apostila, vocês podem utilizar, tá? E aqui eu tenho o código do Shitomase, tá? Além de detecção de canto, a gente também trabalha muito com template matching, tá? Que eu acabei de falar para vocês. Eu quero encontrar, por exemplo, a letra K. Eu falei para você ainda há pouco, né? Encontrar, na verdade, um relógio em uma cena, né? Aqui no caso eu estou querendo encontrar a letra K nesse quadro aqui, tá? Então eu quero encontrar na letra K, eu quero encontrar este elemento aqui, tá? Nessa cena, tá? E ele vai me identificar, né, onde é que eu vou encontrar. Isso aqui é um exemplo, tá? Então eu vou usar correlação, vou usar várias medidas estatísticas para encontrar a imagem, a região de interesse no alvo, né? Então, basicamente, eu vou usar correlação cruzada, tá? Correlação que diga, né? Então, eu vou passar esse template aqui, né? Vou fazer uma varredura, tipo como a gente estudou lá em convolução, tá? E eu vou calculando a convolução, tá? Do template com a parte da imagem que o template está em cima, tá? E aí, dependendo da correlação, se ela for alta, né? Aí eu vou dizer, né, que houve um casamento, né? E que aquele template ele está dentro ali da imagem, tá certo? Eu corri aqui um pouquinho porque eu queria mais falar dos códigos.
Vamos lá. Os códigos. Esse aqui já foi, né? Tá aqui. Vamos falar do... Eu não coloquei aqui no começo daquela parte de inicial. Que eu vou ficar devendo para vocês. Essa parte aqui, ó. De contornos. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. De repente eu encontro. Deixa eu jogar pra cá. Pra gente ver aqui. Contornos. Eu acho que não tem... Eu não boto de contornos aqui, não. Corte. Ó, esse aqui não dá pra gente fazer hoje, ó. Cara da webcam. Eu tenho aqui, mas não tô achando. Então eu vou deixar para a próxima aula a questão de encontrar os contornos. Aqui, estação de contornos. Pronto. E também acabei de encontrar também aqui, ó. Extração de... características iniciais. Aqui. Bem aqui, ó. Pronto. Então vamos lá. Então vamos lá, do primeiro é o... Vamos ver o contorno aqui, ó. Então eu tenho uma imagem, tá? Aqui eu vou carregar as bibliotecas, tá? O que eu tenho aqui? Isso. Aí eu tenho que usar essa aqui, MPMIG, a diferença é só essa, tá? Então eu tenho essa imagem aqui, tá? Que eu botei shape, eu vou já mostrar pra vocês. Vira alguma coisa dela aqui já, né? E ele vai extrair o contorno da imagem, né? No caso ele vai tentar encontrar, né? Os contornos que eu tenho, né? Eu acho que não tem alguma coisa aqui que eu não coloquei. Porque na verdade tá faltando alguns códigos aqui, porque eu não tinha colocado ela. Ou eu não fui aqui. Deixa eu ver. Tá faltando alguns códigos aqui, porque eu não tinha colocado ela. Mas eu tenho aqui a imagem aqui, tá aqui, ó. Então ele vai pegar a imagem, tá? Que não deu certo aqui, mas ela tava pronto já. E ele vai encontrar 10, né? Shapes, contornos encontrados, tá? E aqui ele vai fazer a conta, tá bom? Aqui no caso pra mim, olha só. Então ele vai encontrar os contornos aqui pra mim, tá? Isso aqui é um códigozinho que eu vou fazer, ó. Tá? Eu não vou botar pra rodar que pode dar errado, que não deu lá certo lá em cima. Então aqui ele vai encontrar os contornos. Ele encontrou aqui, olha só, 10. 1, 2, 3, ele encontrou aqui, tá? Só que você pode ver que não tá bem legal, né? Que, por exemplo, aqui é um triângulo, né? E ele tá pegando um quadrado, né? Porque ele, na verdade, ele só fez encontrar os contornos. Ele vai aproximar o contorno. Para aproximar, eu vou naquela função arclength, que eu falei ainda há pouco aqui. Né? Que ela é ser usada justamente para minimizar, para encontrar os contornos, né? E aí eu tenho que usar alguns parâmetros aqui. Eu coloquei esse 0.01 aqui. Tá? E ele vai, na verdade, agora sim, encontrar os contornos certinho da minha imagem. Tá? Então ele, dessa forma que ele vai, com esse código ele vai conseguir extrair, né? E vai encontrar os contornos. Eu sei que foi corrido, tá? Mas eu não estava lembrando dessa função aqui. A questão de características iniciais, olha só, eu tenho essa função simples aqui, ó. Eu vou pegar esse... Eu não vou nem rodar, gente, porque eu não sei se eu tenho essa figura aqui, que essas funções eu não tinha arrumado ainda. Então eu tenho a função, ele tem essa imagem círculo, tá? E ele vai, na verdade, pegar os momentos dela pra mim. Tá? Então é só isso aqui, ó, cv2.moments. Ele vai me dar todos os momentos aqui, ó. Tá vendo? Todos eles, tá? Então para usar momento para calcular a área, por exemplo, eu só preciso desse aqui, M00, tá? E M01 escreve faixa de gravidade. Então cada momento desse aqui tem um tipo de medida, tá? Então, por exemplo, a área, na verdade, é só um momento 00. Tá? E ele vai me dar o valor aqui. E a média também, M10 e M11. Eu não tenho aqui o dicionário de cada uma, tá? Vocês podem procurar. Então, aqui, olha só. Ele me dá aqui, ó, a área, que é esse valor aqui, né? E aqui as médias que eu quero, né? No caso, o M01 é média em relação a X e em relação a Y, tá? E por último, o centroide da imagem. Então, isso aqui é só um exemplo, né, de que eu posso extrair 24 medidas, tá, de momentos de uma imagem e posso brincar com elas, né? Posso utilizar para diferenciar de uma imagem de outra, né? E por aí vai.
A questão do corner detection, né? Que é isso aqui, né? Eu vou usar essa função aqui, tá? Olha como tá antiga essa aqui. Eu não vou mexer isso aqui. Eu não vou botar para rodar não, porque... Pera aí, eu vou tirar isso aqui. Foi. Não vou botar para rodar não, porque tem uns códigos que estão fora aqui. Então olha só, eu vou abrir essa imagem aqui do hospital, tá? E vou botar na escala de cinza, tá bom? Tá bom? Quando eu olho essa imagem aqui, eu só lembro daquele filme Resident Evil, que os caras estavam passando por um túnel e botaram aquele laserzinho para cortar os... Que cortava cabeça, perna. E eles pulavam, até a hora que pegaram e botaram entrelaçado, vários lasers morreram. Só os quadradinhos. Não sei porque eu lembro dessa cena quando eu vejo isso aqui. Mas enfim, essa é a função corner hairs, tá? Você vai colocar o que aqui? A imagem, o tamanho do bloco que você vai querer, tá? Tá aqui ó, a imagem, o tamanho dos pixels vizinhos que você quer, o tamanho do bloco, tá bom? E ele vai te dar a resposta, tá? Então tá aqui, ó. Ele encontrou 1, 2, 3, 4, tá vendo? Vários cantinhozinhos aqui. Então é só usar o código que está prontinho já aqui, né? A gente vai ter que converter para float, tá? Porque ele não vai trabalhar com int 8, tá bom? Aqui a gente vai ter que usar o elemento estruturante lá do... Lembra de morfologia matemática, tá? E você faz o código e ele vai encontrar aqui, ó. Tá aqui, ele encontrou os cantos, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui também. Aqui também ele encontrou. Onde tem canto aqui ele vai encontrando. Se você quer diminuir a quantidade de cantos, isso aqui não é interessante para mim. Aqui ele encontrou muito canto aqui. Você vai aqui, ó, e mexe aqui, ó. Cadê? Você mexe nesses parâmetros aqui. Nesses parâmetros aqui, tá? Que ele vai encontrar menos cantos. Tá? Esse aqui é o de corner hairs e também tem o do Shitomase. Que tá aqui do Shitomase, tem uma teoriazinha nele também, ó. Vou passar esse código para vocês aqui também depois, tá? Aqui do Shitomase, a mesma imagem, tá? Tá aqui a imagem, olha como ele encontrou menos cantos aqui, né? Mas ele não encontrou esses dois aqui, ó. Tá? Você pode mexer no parâmetro aqui, tá? Para ele melhorar um pouquinho. Tá certo? O Shitomase ele é um pouco mais avançado, eu vou dizer, né? E por último, o template matching, tá? Então eu tenho essa imagem aqui, tá? E eu quero só o rosto dela. Então eu vou só cortar, né? Essa aqui é a minha imagem que eu tenho, né? Que é essa imagem aqui, tá bom? Eu botei aqui exemplo, template match, mas é a Lena, é a mesminha, tá? Aí eu tenho imagem só do rosto da Lena, cortadinho, tá? Então agora aqui, ó, essas aqui são várias funções de template match que você pode usar, ó, tá? Não lembro bem qual que é essa aqui. Essa aqui é correlação normal, correlação cruzada, normalização, né? Tem vários aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai testar todos os métodos, tá? De correlação aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse rosto aqui e vai fazer uma varredura na imagem para ver em que ponto que ele tá, tá? Então eu vou colocar aqui, tá aqui, ó, os métodos, né? Coloquei cada um aqui, tá bom? Aqui eu vou pegar a altura, largura e canal do template matching, tá? Face.shape, eu vou colocar tudo isso aqui. Quem é face, vamos ver quem é face, é justamente a imagem, tá? Então se eu fizer face.shape, ele vai dar os três parâmetros aqui, ó, altura, largura e canal. Aqui a gente sabe que são três, né? Vou pegar um vetor, vou chamar ele de método, e vou colocar cada um desses métodos aqui, tá? Vou criar uma cópia da imagem, porque eu vou toda hora estar mexendo nela, né? E aí, vou usar aqui essa função eval, você deve usar muito isso aqui na linguagem C, né? Para passar as strings, que são essas strings aqui, ó. Todas elas, tá? E depois, né, o resultado do template matching, né? E aí vai dar o resultado desse jeito aqui, ó. Tá? Então, olha só, o que é esse ponto aqui? Aqui onde tem uma correlação. Então, esse método não foi muito bom. Esse aqui foi bom, esse aqui não foi. Esse aqui foi bom também, olha só. Então não tem mais correlação, você consegue ver, tá? Isso aqui. Tá bom? Então tá aqui, ó. Aqui já é o template matching. Olha, aqui tá o resultado, né, do método, né? E aqui a gente vai fazer
né, o resultado junto com a imagem que ele encontrou, ó, tá? Aqui ele deu certinho. Esse aqui também, que foi o segundo, né? O terceiro não foi legal, tá vendo? O quarto foi bacana, o quinto também e o sexto também. Então esses aqui são... Quer encontrar uma agulha no palheiro, pode usar o template match que ele vai rodar direitinho. Tá? Gente, eu vou ficar devendo para vocês, para a próxima aula, a parte bem bacana mesmo dessa disciplina, que é a parte de reconhecimento de tração, né? A gente vai fazer umas ideias legais de detecção de placa de carro, tá? Inclusive tem até o algoritmo do Google, se não me engano é Tesseract o nome dele, tá no Google também. Reconhecimento de faces, eu vou fazer uns vídeos aqui, eu sempre peço minha filha me ajudar nessas horas, que é bom ter 2, 3 rostos. Vou também passar o código para vocês fazerem em casa também, tá? Mas aí eu tô passando isso aqui, tá? E aí na outra aula vai ser a aula ao vivo mesmo, tá? Para que a gente possa fazer junto, que aí fica melhor. Tá certo? Então eu tô colocando isso aqui no grupo, tá? Para vocês e vão estudando aí e até a próxima quinta-feira, tá certo? Um abraço, qualquer coisa podem tirar dúvida comigo e aproveito para desejar feliz ano novo para todo mundo, que o próximo ano que vai ser presencial, já tá certo, tá? A gente possa se reencontrar novamente. Um abraço.